Olá, meus amigos. Vamos lá, né? Vamos analisar mais um conteúdo aqui. Nós estávamos lembrando, são várias coisas que a gente vai se lembrando ao longo do tempo, às vezes comentários de vocês, às vezes lembrança mesmo das reuniões que a gente vai tendo, né? E eu estava me recordando aqui daquelas comunicações que o espírito está revivendo, por exemplo, o tipo de morte que ele teve. Às vezes ele sabe que morreu, às vezes ele não sabe que morreu, mas isso nesse momento aqui é irrelevante, tá? O que eu queria falar assim, naquele momento que o espírito está revivendo a situação de morte, né, que é uma situação de crise para ele, né, de extremo desconforto, de muita dificuldade, né? Tem alguns médiuns que reproduzem esse estado, né? Reproduzem esse estado, e até existem alguns médiuns que sentem mais, alguns médiuns sentem mais fisicamente, né, o que ocorreu com o espírito. Seja por uma questão kármica, ou a gente não sabe ainda muito bem o porquê, mas alguns médiuns registram mais nitidamente, é o tipo de mediunidade da pessoa, muitas vezes registra mais no corpo mesmo as sensações. Então, às vezes, se o espírito morreu queimado, então ele sente, né, com mais ou menos, aí ele sente se reproduzir no seu corpo aquilo que o espírito sentiu. É lógico que o que a gente sente é uma proporção muito menor do que o espírito sentiu, né, o que ele viveu. Até no livro Nos Domínios da Mediunidade, a gente vê o conceito de que normalmente a gente não pode perceber mais do que 30% do que o espírito, do que é a vida espiritual, do que, né, nós poderíamos perceber mediunicamente, mas não é permitido que nós percebamos tanto, porque nós não suportaríamos, né, ter uma visão mais clara da espiritualidade ou sentirmos a coisa na intensidade que os espíritos estão sentindo, nós não lidaríamos bem com isso. Então, é claro que tem organizações que se prestam mais a essas sensações no campo físico. Então, dependendo do tipo de morte que o espírito teve, nós acabamos sentindo um pouco mais no campo pessoal, no campo fisiológico, né? Só que a gente precisa tomar um certo cuidado com comunicações em que o médium reproduz o estado, por exemplo, do momento da morte do espírito, né, quando ele estava encarnado aqui, sofreu um acidente ou morreu afogado. Porque a gente às vezes vê o médium demonstrando aquele estado ou vivenciando aquele estado de morte do espírito, de crise do espírito, com uma intensidade tão grande que nós sabemos que não é bom, né? Que não é bom que isso aconteça, tá? Que não é preciso que isso aconteça. Aí a gente tem que lembrar que quem morreu foi o espírito, não é o médium que morreu. A gente fala brincando até isso, mas tem um fundo de verdade, né, por detrás dessa brincadeira. Quem morreu é o espírito, quer dizer, ele que morreu, ele que está morrendo. Nós temos que ter essa ciência para distinguir o eu do outro. Não sou eu que estou morrendo, não sou eu que estou, não é? Embora eu viva de certo modo isso, eu sinta de certo modo isso, eu não preciso reproduzir isso com tamanha intensidade. E a gente percebe que existe um algo, e é em cima disso que a gente está trabalhando, existe um algo que é voluntário. Nós não estamos falando aqui de todo um processo involuntário que ocorre, que o médium não tem controle, que o médium não tem ciência do que está ocorrendo, que seria uma coisa involuntária. Não é por aí. Tá?
Nesse campo, nós temos também uma escolha do médium. O médium, voltamos a falar, o médium não é aquele instrumento passivo, não é aquele telefone que reproduz exatamente o que o espírito está querendo ou o que ele está sentindo, não é. Por mais que a pessoa, o médium sinta também alguma coisa no campo emocional, ou no campo fisiológico, ou no campo mental, é muito pouco diante do que o espírito está sentindo. Não é? E muitas vezes potencializado pelo médium. Isso é muito comum, com mediunidades iniciantes ou não. Nas mediunidades iniciantes, a gente poderia dizer que a insegurança a respeito de se é o espírito mesmo ou se sou eu, que é uma coisa normal no começo do exercício da mediunidade, às vezes a insegurança, será que é o espírito, será que sou eu? Né? A minha insegurança faz com que eu caia num exagero que aplaca um pouco a minha dúvida. E também é de bom grado, vamos dizer assim, tem até uma certa boa, tem uma receptividade, tem uma boa aceitação por parte do grupo. Existe uma cultura que funciona dessa forma, em que as pessoas tendem a valorizar como verdadeira a comunicação que é forte, que parece bastante ostensiva, parece bastante original nesse sentido, assim, legítima, porque olha a intensidade com que ela ocorreu. Então, para um médium iniciante inseguro ainda de distinguir o que é dele e o que não é dele, de confiar no pensamento que ele está percebendo, no que ele está sentindo fisicamente, muitas vezes se lança para uma hiperação, para um exagero, né, que tenta deixar mais nítido o que o espírito está passando, o que o espírito está sentindo, até para comprovar para si mesmo e de algum modo para justificar para os outros, né, para dar a entender que é legítima a comunicação. Mas com o tempo a gente vai percebendo que não há necessidade disso. Né? Às vezes são fases do processo de lidar com a mediunidade, e aqui a gente não quer atropelar esses processos, o que a gente quer dar é elementos para que as pessoas vão passando pelas fases, adquirindo segurança, confiança, mas também vão avançando, não vão paralisando ou permanecendo em determinados estágios do exercício da mediunidade. Né? Então, a pessoa, quando ela vai ficando mais confiante, mais segura, ela já não precisa de demonstrações tão ostensivas. Né? E mesmo médiuns iniciantes, né, que vão ouvindo isso, vão começando a refletir, muitas vezes já começa de uma outra forma. Né? Até porque, pessoal, às vezes você pega um espírito que supostamente bebeu o veneno, né? Se suicidou, por exemplo, aí o médium está vendo o espírito lá se contorcendo, e o espírito não consegue falar direito, e quando sai a voz sai rouca, aí o médium começa a reproduzir a voz, e não precisa de nada disso, ou precisa bem menos do que isso. E aí, se o médium não percebe, ele sai da comunicação com a garganta toda estourada. Vocês entendem onde eu quero chegar? Ele sai da comunicação, garganta toda arrebentada, com as cordas vocais exigidas de um modo totalmente anormal. E não precisava disso. Entendeu? Não precisava disso. Né? Ele pode ter sentido, sim, alguma coisa diferente na garganta, até uma certa opressão e tal, mas nada comparado, às vezes, ao que ele acaba fazendo em termos de comunicação. E aí, pessoal, vai ter uma dica. Quando a comunicação, a caracterização da comunicação está sendo de molde
até a prejudicar o médium, prejudicar até a gente ouvir a comunicação, né? A gente entender até a comunicação, né? Quer dizer, essa caracterização ela está até atrapalhando a comunicação, né? Nós temos que tomar cuidado, porque já estamos provavelmente caindo no exagero dessa caracterização da comunicação. Nós já estamos caindo num exagero. E veja bem, às vezes o espírito ele está muito enfraquecido, ele está debilitado, né? Ok, o médium ele tende a reproduzir esse estado de debilidade, ele tende, de certo modo, a essa característica. Mas o médium precisa tomar cuidado, porque senão nem ouvir a gente consegue. E aí a gente se pergunta, precisava disso? Né? Ou o espírito pode até, o médium pode até falar com uma voz audível, mas falar, olha, eu estou muito cansado, estou muito debilitado, não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou muito debilitado, eu estou muito cansado. Aí às vezes fala de um jeito que a gente não consegue ouvir. Aí eu já falo, hã? Não para o espírito, para o médium, né? Porque o coitado do espírito, ele não vai criar mais uma sobrecarga, um problema para o espírito, né? Mas o médium. Então, às vezes eu falo, hã? Não estou ouvindo. Né? Que é para o médium prestar atenção no que ele está fazendo. E aí que médium e espírito, o médium tem que sempre estar atento. Para ele perceber que ele é o prestador de serviço ali, né? Novamente, ele tem que estar ajudando ali o grupo, o doutrinador para fazer o seu trabalho. Ele não pode entrar só na do sofredor, só na do doente ou do que se matou, e ficar ali completamente absolvido ali naquelas sensações, porque, como vocês mesmos, né, sabem, quanto mais você se envolve ali com a coisa, mais os fluidos deletérios também nos envolvem, né? Então é importante a gente perceber isso, né? Todos esses exageros no campo do grito, no campo da expansão da raiva, no campo do falar baixo, no campo, né, das expressões de eu estou morrendo, eu estou me afogando, né, que se torna até difícil o auxílio, difícil a comunicação, difícil, né? Sempre vai haver uma certa dificuldade maior, por exemplo, nesse momento de reprodução do momento da morte. Sempre vai haver uma certa dificuldade maior, é natural. Mas aí também o médium tem que perceber o ponto de equilíbrio. Porque se é de molde a atrapalhar muito a comunicação e até mesmo a interação e o socorro, então essa caracterização do médium está sendo um pouco inconveniente. Nós temos que dosar isso, né? O espírito que morreu sufocado, aí o médium está quase morrendo sufocado. Calma, filha, você tá. Não é você que morreu, é o espírito. Tá? Você é encarnado e ele é espírito. Então, não é? Ah, mas o médium ele retrata. Não, calma lá. Né? Aí já entraria no campo da clássica histeria, né? Que é o que a gente chama. Isso é a clássica histeria, que antes falava que os médiuns eram todos histéricos, né? E que não havia espírito. Então, tudo eles achavam que era histeria, né? E aí tentou se comprovar que era espírito mesmo. Então, se comprovou, nós sabemos que realmente os espíritos influenciam no corpo, na emoção, no pensamento. Só que tem um algo de histeria que continua acontecendo. E que realmente existe. E que os espíritos sabem e comentam nos livros que realmente existe, que é esse excesso. É quando nós pegamos conteúdos nossos, né, que acabam sendo adicionados a essa comunicação e acabam se expressando dessa forma histérica, né, porque isso caracteriza esse comportamento histérico, acaba se deslocando esse conteúdo e aparecendo na comunicação, como exageros, aí no caso da nossa parte, não do espírito, né? O espírito simplesmente está sofrendo a situação que ele está vivendo, né?
Mas aí é o que nós estamos adicionando ao processo de comunicação, tá? No momento da ajuda. Então, moderação. Só isso. Quando a gente vê, opa, peraí, eu estou entrando numa aqui de sofrer junto com o espírito, de ser solidário com a dor do espírito, mas eu posso ser solidário de outra forma. Eu posso me manter bem, captar qual é a do espírito, a dificuldade dele, reproduzir, falar dentro de certos limites mais cabíveis, de modo que não atrapalhe a comunicação, né? Ah, mas não sei, não ficou bem caracterizado. Ele falou que estava se afogando, mas não parecia que estava se afogando. Mas o que? A gente quer que o médium se afogue junto com o espírito, né? Não dá, pessoal. Nós temos que a nossa compreensão, nossa fé, nosso conhecimento tem que ultrapassar essa coisa, né? Da expressão, né? Nós temos que confiar naquilo que está sendo feito. Senão a gente precisa dessa caracterização muito. E tem gente que só acredita nessa caracterização muito forte, muito evidente, senão não acredita na comunicação. Né? Mas aí é problema de quem não acredita, não é problema do médium. Né? Então nós não precisamos ficar entrando nessa para que os outros acreditem. Se não estão acreditando, quando eu estou até dando uma comunicação atormentada, mas não com tanto desequilíbrio, aí é problema ainda de quem não conhece a doutrina espírita, não conhece a mediunidade. Né? Nós não precisamos entrar nesse aspecto. Tá? Não precisamos entrar nesse tipo de atitude. Então a gente ouve sempre histórias de como a gente atende espíritas de toda parte, grupos de toda parte, de todo tipo. A gente ouve sempre histórias assim, né? Até meio folclóricas assim, a respeito do modo como os médiuns acabam trabalhando mediunicamente. Então isso vai dando a gente, junto com a experiência das próprias reuniões mediúnicas, uma visão do que tem ocorrido por aí em termos mediúnicos. Tá? É bastante interessante a gente pensar nisso. Tá bom? Quem morreu foi o espírito, não foi o médium. Tá? Nós temos que nos distinguir daí. Um beijo, pessoal. Até mais.